Depois de muito tempo, venho trazer a parte 2 do vídeo dos Valar, falando sobre os outros 8 que ficaram faltando na primeira parte. Não esqueçam de ver a parte 1 depois desse vídeo, o link eu vou deixar aí no card para vocês. E já aproveitem para se inscrever no canal para não perder os futuros vídeos sobre a mitologia do Tolkien, e ao final do vídeo, se gostarem, deixem um like, assim ele é recomendado para mais fãs interessados no assunto. Vamos novamente visitar a Terra-média. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Oromê é relacionado à caça, assim como a deusa grega Ártemis. Ele é dito como um Valar feroz, e assim como Ulmo, Oromê preferia os arredores de Valinor e não propriamente o paraíso em si. Ele era um caçador de monstros e feras cruéis, e tinha nos cavalos e matins seu maior deleite. Ele também era um amante das árvores e por isso era chamado de Aldaran e também de Tauron pelo Sindar, que significa Senhor das Florestas. Tinha uma trompa de nome Valorama, cujo som era como o sol a se alçar escarlate, ou também como um relâmpago agudo rachando as nuvens. Foi ele quem descobriu os elfos após o nascimento deles e os batizou, além de ser ele quem os guia até Valinor. Dele veio também o conhecimento que os elfos adquirem sobre as florestas. E tinha também um lobo de estimação, o Hound, e o apresenta a um dos filhos de Fëanor, o criador das Silmarils. Hound seria muito importante nos acontecimentos futuros da mitologia do Tolkien, lutando até contra o Sauron. Você me matou! Mais alto que todas as trombetas da sua hoste, ele fazia ouvir nos bosques de Yavanna. Fez brotar em Valinor, pois lá Oromê treinava sua gente e animais na perseguição das criaturas de Melkor. A irmã mais nova de Yavanna e também esposa do Oromê que eu mencionei agora há pouco, Vanna era uma vala que tinha como característica o cuidado às flores. Em conjunto com sua irmã mais velha Yavanna, realizou alguns feitos e também dizem que por onde ela passa, ela deixa rastro de flores, o que parece ser bem bonito, né? Além de todos os pássaros cantarem ao seu redor, o que me lembrou bastante a Branca de Neve enquanto eu fazia o roteiro. Não pareceu não? Deixa aí nos comentários. Todas as flores brotam quando ela passa e se abrem se elas vê, e todas as aves cantam a sua vinda. Cognominado de Astaldo, o valente Túcas era o Valar de maior força e bravura. Tinha na luta corpo a corpo seu contentamento e também, de igual satisfação, os desafios de força. Ele era mais rápido que qualquer coisa que possuía pés, além de ser incansável, o que fazia com que ele não quisesse montar em cavalos ou outros animais. Ele é descrito no Silmarillion como tendo pele corada e também cabelos e barbas douradas. Enquanto eu leio o Silmarillion, eu não consigo deixar de linkar alguns Valar às entidades mitológicas, principalmente as gregas, pois como eu já disse no vídeo anterior, eu sou muito fã de Percy Jackson, então tenho os deuses gregos na minha cabeça. Túcas se assemelha bastante a Ares, o deus da guerra, porém ele não pode ser considerado como um Valar voltado para a guerra. Afinal de contas, os Valar, eles não tinham interesse por esse ato que eles achavam repugnante, a guerra. Porém, Túcas, ele é o guerreiro do grupo, o lutador, e é por isso que ele sempre se opôs a Melkor. Pois quando todos estavam hesitando se iriam enfrentar ou não Melkor, Túcas vinha e falava: "Chá comigo que eu vou dar porrada nesse cara." Além de ser ele quem derrota Melkor na primeira batalha que eles tiveram na Terra-média. O maior em força e feitos de bravura é Túcas, cognominado Astaldo ou Valente. Ele veio por último a Varda para auxiliar os Valar nas primeiras batalhas contra Melkor. Esguia e de pés ligeiros, o que fazia com que ela fosse formidável e também uma ótima dançarina. Também tinha como característica a sua grande velocidade. Ela amava os servos que habitavam seu séquito sempre que ela ia à mata, mas ela os ultrapassava facilmente, pois ela era tão rápida quanto uma flecha. Ela era também casada com Túcas e irmã de Oromê, e não se tem muitas informações sobre ela, como a maioria das Valier, né, que são as Valar do gênero feminino ali, gênero entre aspas, porque os Valar, eles não têm um gênero, né, tão bem definido assim, até porque eles são seres angelicais, e a gente entra em outra discussão se anjos têm
gênero não e tudo mais. Valier, né, como eles chamam, que seriam as rainhas dos Valar ali, né, as rainhas de Valinor. No dançar, ela se deleita e dança em Valimar, sob gramados de um verde que nunca se esvai. Assim como Namo ficou conhecido como Mandos por conta de seus domínios, Irmo ficou conhecido como Lórien, por conta de seus jardins de Lórien, que é dito como o mais belo de todos os locais de Valinor e da Terra-média, pois lá habitavam diversos espíritos. Ele, que também é irmão de Mandos e marido de Este, é muito associado a sonhos e à esperança, e por conta disso, deu enorme força de vontade para as pessoas enquanto estavam em tempos obscuros na Terra-média. Os seus domínios, como eu já mencionei, eram os Jardins de Lórien, um lugar no qual os Valinors vinham descansar e aliviar o estresse. Uma tradução da palavra Lórien é sonho, o que poderia explicar como existe essa conexão com o reino de Galadriel, Lothlórien, na Terra-média. Irmo, o mais jovem, é o mestre dos sonhos. Em Lórien estão todos os seus jardins na Terra dos Valar, e eles são os mais belos de todos os lugares do mundo, repleto de muitos espíritos. Como mencionei há pouco, Este era esposa de Lórien e moravam juntos em seus domínios, conhecida também por ser muito gentil e que curava feridas e cansaço, tendo seu poder muito associado à cura e nunca se interessava muito pelos assuntos das outras divindades. Então ela era uma Valar que não se metia nos assuntos de outros, né? Então, por exemplo, ela não se metia nos assuntos do Humo lá, que é o do mar, que é o Valar associado ao mar, então ela não se metia nos assuntos deles, ou ela não se metia nos assuntos da Yavanna, que era muito associada às florestas, ela ficava mais na dela ali, cuidando da cura e tudo mais ali, do processo de cura. Cinza é a sua vestimenta e o descanso o seu dom. Ela não caminha de dia, mas dorme em uma ilha no lago de Lórien, sombreado por árvores. A irmã de Mandos e Lórien tinha como maior preocupação os sentimentos de dor, pena e tristeza. Ela vivia só e usava um capuz cinza, representando o eterno luto, muito por conta da tragédia que era Melkor. Tão grande foi sua tristeza que durante a música, seu canto se tornou lamentação muito antes do fim dela. Porém, ela não chora por si, e quem escuta seus conselhos aprendem piedade e constância na esperança. Seus salões ficavam a oeste do oeste, sobre as fronteiras do mundo, e pregavam valores compassivos. Tinha como principal aluno o Olórion, ou Gandalf, como conhecemos em sua forma Star. Inclusive tem vídeo sobre os Star, eu vou deixar aí no card também para vocês assistirem depois que esse vídeo acabar. Esse vídeo dos Stars é bem legal, aconselho bastante vocês assistirem. Foi ela quem argumentou para que Melkor fosse libertado de sua prisão, após ser preso na primeira vez, mostrando sua misericórdia. E depois que ele foi solto e destruiu as duas lâmpadas, Niena chorou e com suas lágrimas ajudou a construir as duas árvores de Valinor. Irmã dos Feanturi, ela vive só. É experimentada na dor e prareia cada ferida que Arda sofreu na maculação causada por Melkor. Chegando agora no último Valar de todos, Melkor ou Morgoth, como depois ficou conhecido, foi criado para ser o mais forte do panteão dos Valar. Se Maui representava o arcanjo Miguel, Melkor representava o antônimo Lúcifer. E foi por rebeldia e também por inveja que ele tentou de todas as maneiras procurar pelo fogo secreto de Eru, mas não conseguiu achar. Após ser desprezado e desconfiado por outros Valar, travou guerras com seus antigos semelhantes. Tentou de todas as formas destruir tudo que os Valar construíram e também amou, como por exemplo as duas lâmpadas, e posteriormente tentando controlar a Terra-média. É dele também o assalto a Silmarils, com a ajuda, claro, da Ungoliant, um espírito escuro que tem como uma forma uma grande aranha. Fato esse que posteriormente desencadearia acontecimentos que colocariam em xeque o reinado pacífico dos Valar. Após fingir arrependimento, Melkor foi autorizado a voltar e viver em Valinor. Porém, por ser quem era, decidiu drenar as duas árvores e voltar à Terra-média, continuando com seus planos malignos de dominação total. Então podemos ver bastante que o Melkor ele se assemelha muito a Lúcifer. Como eu falei no primeiro vídeo, o mal ele se assemelha bastante ao arcanjo Miguel.
o Melkor ele se assemelha muito a Lúcifer, sendo aquele ser celestial mais invejoso, que busca poder constantemente, que quer ser o mais forte de todos, e também pode ser que sejam ciúmes do Maui, assim como o Lúcifer poderia ter ciúmes do Arcanjo Miguel. O mais poderoso dos Ainur que entraram no mundo era Melkor, mas Maui é o mais caro a Ilúvatar e entende mais claramente seus propósitos. E é com essa citação, que parece bíblica, mas não é, que eu encerro a parte 2 do vídeo dos Valar. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, assistir também a parte 1 do vídeo e se inscrever no canal, pois eu faço um desafio para vocês aí que estão assistindo, desafio rápido. Escolham 3 vídeos do canal de tema que vocês preferirem, assistam eles e se gostarem deles, se inscrevam no canal, pois terá muito mais sobre esses conteúdos. Também comentem aí conteúdos que vocês querem ver no canal. Terão mais vídeos inclusive sobre a mitologia do Tolkien, pois o inscrito Douglas BR deu excelentes dicas, como falar também sobre os monstros que habitam a Terra-média. Muito obrigado e continue comentando dicas de coisas que vocês querem ver no canal que eu posso trazer para vocês. Não deixem de seguir no Instagram, pois sempre que sair vídeo novo aqui, eu aviso vocês por lá. E no Spotify, no qual o Matheus e eu temos um podcast com mais tempo a abordar os assuntos, mais curiosidades e opiniões duvidosas. Os links estão todos aí na descrição. Muito obrigado e até a próxima.